Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Envolvimento total. Gerenciando energia e não o tempo. Jim Lohr, Tony Schwartz. Qual é o nosso recurso mais precioso, o tempo ou o dinheiro? De acordo com Jim Lohr e Tony Schwartz, o que efetivamente é mais valioso em nossa vida não é tempo nem dinheiro, mas sim a energia. Apesar de focar no público corporativo, Envolvimento Total mostra a aplicabilidade a todas as pessoas que desejam ter uma qualidade de vida aprimorada. A fim de manter os níveis de energia, precisamos treinar nossos músculos energéticos e dar-lhes tempo para se recuperar. Como qualquer músculo do nosso corpo, nossas reservas de energia não são ilimitadas. Tendemos a gastar mais energia do que conseguimos recuperar, e isso acaba por resultar em esgotamento. Na verdade, a recuperação é parte integrante da manutenção de altos níveis de energia e, portanto, alto desempenho. De fato, todos os organismos devem recarregar suas baterias seguindo os ritmos de sustentação da vida, ou seja, os padrões de comportamento que os ajudam a permanecer vivos. Para os humanos, isso inclui a necessidade de descansar a cada 90 a 120 minutos. Se quisermos viver uma vida feliz e produtiva, precisamos aprender a prestar atenção ao nosso ritmo de sustentação da vida e descansar em intervalos regulares. Ignorar este ciclo natural e trabalhar além do ponto libera hormônios do estresse, que com o tempo causam agressividade e impaciência e pode até levar a ataques cardíacos. No trabalho, isso significa fazer uma pausa relaxante a cada 1h30, fazendo coisas como tomar um café ou passear por um parque próximo por 15 minutos. Além de preservar a energia de nossas reservas, podemos também aumentar nossos níveis de energia dando pequenos passos fora de nossas zonas de conforto. Assim como treinamos músculos, também podemos expandir nossa capacidade energética emocional, mental e espiritual. Podemos treinar nossos músculos energéticos da mesma maneira, simplesmente empurrando-os para além da nossa zona de conforto e resistindo ao desconforto de curto prazo. Por exemplo, alguém que tem pensamentos negativos constantes, resultantes de energia emocional negativa, pode escrever seus pensamentos todas as manhãs, logo depois de se levantar, e em seguida forçar-se a lê-los. O desconforto resultante faz com que ele reflita sobre seus pensamentos e veja suas lutas como desafios e não como problemas. Ao fazer isso, ele treina e fortalece sua energia emocional. Para alcançar todo o seu potencial, você deve desenvolver e manter uma boa energia física. Nossa energia física é nosso combustível mais importante. Se queremos alcançar nosso potencial, temos que maximizá-la. Isso depende de como comemos, dormimos e nos recuperamos. Como a fonte fundamental de nossa energia física vem dos alimentos, devemos procurar alimentos que aumentem nossa capacidade energética, como nozes, verduras e iogurtes. Esses alimentos proporcionam a lenta liberação de energia para nossos corpos, fornecendo energia mais sustentável. Beber bastante água é igualmente importante. Além disso, precisamos recarregar nossas baterias com um descanso regular. Você provavelmente percebeu que quanto mais você trabalha à noite, mais erros você tende a cometer. Isso é devido ao declínio dos níveis de energia física. Quanto tempo de descanso é preciso? Um estudo mediu a quantidade de sono que seus pacientes obtiveram em completo isolamento, longe de seus relógios e despertadores. Eles dormiam entre 7 e 8 horas todas as noites, o que podemos considerar como a melhor quantidade de sono. Manter altos níveis de energia física não apenas melhora nosso desempenho físico, ela também nos ajuda mentalmente. De fato, vários estudos verificaram que as pessoas que trabalham regularmente mostram uma melhora de até 70% em sua capacidade de lidar com decisões complexas. Por isso, é crucial manter a saúde física. Isso não significa necessariamente que temos que ir à academia todos os dias. Podemos apenas incorporar pequenos exercícios em nossas vidas diárias, como tomar as escadas em vez de elevadores ou andar um pouco mais longe do que o restaurante mais próximo em nosso almoço. Algumas pequenas mudanças em nosso estilo de vida podem estabelecer uma base de saúde física na qual podemos aumentar nossas outras capacidades de energia.
A fim de manter níveis positivos de energia emocional, nunca negligencie o que você gosta ou sua saúde física. Quando foi a última vez que você fez algo simplesmente porque gostou e não porque era obrigado a fazê-lo? Em um esforço frenético para maximizar nosso tempo, tendemos a escolher atividades úteis sobre atividades agradáveis. Priorizar o trabalho sobre o jogo pode ter consequências negativas poderosas. Isso porque obtemos energia emocional positiva ao fazer coisas que gostamos e achamos relaxantes. Na verdade, são emoções positivas como o prazer, sentir-se desafiado, experimentar aventuras e ver oportunidades que impulsionam o desempenho. As atividades que inspiram essas emoções são agradáveis e gratificantes e, portanto, uma fonte de renovação emocional que nos ajuda a restabelecer nossa energia emocional. Assim, é importante que priorizemos esses tipos de atividades agradáveis em vez daquelas supostamente mais produtivas. Imagine que seu chefe chegue correndo ao seu escritório com um relatório extra que precisa ser feito imediatamente. Isso provavelmente vai estressá-lo e levar a uma alta energia negativa que dificulta seu desempenho. Então, o que você faz? Você tem que descobrir uma estratégia de renovação emocional, qualquer atividade que você achar gratificante e cativante e ajudar você a relaxar. Por exemplo, dar uma volta no quarteirão ou ler um romance para tirar sua mente do trabalho. Depois disso, você terá a energia disponível para concluir o relatório. Além disso, podemos evitar a energia emocional negativa mantendo altos níveis de energia física. Isso porque nossos corpos aumentam nossos níveis de estresse e, por sua vez, nossa energia negativa, sempre que estamos com pouca energia física. É por isso que as pessoas tendem a ficar mal-humoradas quando não comem ou dormem o suficiente. Desse modo, para sustentar a energia emocional positiva, devemos nos lembrar de nunca negligenciar nossos corpos e sempre nos alimentarmos e descansarmos suficientemente. Treinar sua energia mental ajuda você a permanecer focado e criativo ao mesmo tempo. Quanto mais tentamos conseguir tudo de uma vez, menos de cada um parecemos conseguir. Como podemos equilibrar todas as nossas metas? A chave está em usar sua energia mental. Primeiro, precisamos encontrar maneiras de nos concentrarmos mais eficientemente em nosso trabalho. Fazer isso significa adotar um otimismo realista, ou seja, enxergar o mundo como ele é, e ao mesmo tempo trabalhar positivamente em direção ao resultado desejado. O otimismo realista nos ajuda a manter nosso foco no alvo, mesmo quando as coisas dão errado. Imagine que você sente que prejudicou o seu relacionamento com um cliente ao dizer a coisa errada. Em vez de ficar chateado ou ignorar o sentimento, você deve primeiro aceitar a situação e depois encontrar os aspectos positivos. Lembre-se, por exemplo, de que o relacionamento não está terminado e de que você tem a oportunidade de aprender com esse erro. Uma vez que você consiga manter seu foco por meio de otimismo realista, você pode estimular sua criatividade. Pense nisto. Nossas melhores ideias geralmente chegam a nós quando não estamos realmente trabalhando, por exemplo, enquanto estamos no chuveiro, dormindo, pintando, etc. Por quê? A criatividade requer o trabalho dos dois hemisférios do cérebro. O hemisfério esquerdo é usado para o pensamento lógico e linear, e o direito é mais visual e pode ver o quadro geral. No trabalho, sobrecarregamos nosso hemisfério esquerdo realizando constantemente tarefas mundanas, negligenciando o hemisfério direito visualmente estimulado. No entanto, uma vez que relaxamos ou fazemos algo agradável, nosso hemisfério esquerdo tem a chance de descansar enquanto trabalhamos em nosso hemisfério direito. Se quisermos liberar nosso potencial criativo, precisamos dar a ambos os hemisférios um exercício sem exagerar e, assim, empregar toda a nossa capacidade criativa. A energia espiritual é a fonte de motivação derivada de se comprometer com os outros e com nós mesmos. Espiritualidade não significa necessariamente aderir a uma religião em particular. Ela descreve um compromisso com um conjunto de valores pessoais que nos dão um propósito como indivíduos e nos obrigam a agir. Desenvolver energia espiritual exige que sejamos motivados por algo que está além de nosso interesse próprio imediato. Geralmente, isso significa pensar nas necessidades e desejos dos outros. No entanto, muitas vezes só agimos com base em nossas necessidades e desejos imediatos, fazendo coisas porque nos proporcionam uma gratificação imediata. Com muita frequência, não paramos para considerar se essas ações acabam nos impedindo de viver em todo o nosso potencial. Um exemplo perfeito disso é fumar cigarros. Muitos fumantes têm uma dificuldade extrema em parar.
apesar do risco óbvio para a saúde, pois concentram-se primeiro no desejo imediato de fumar, em vez do seu bem-estar futuro. Para mudar esse comportamento destrutivo, precisamos encontrar uma fonte de motivação além do nosso interesse próprio, ou seja, um propósito na vida que nos ajude a agir positivamente. Apesar de chutar o hábito ser excruciante em circunstâncias normais, os fumantes que engravidam acham muito mais fácil parar. Por quê? Porque eles têm a saúde de seus filhos para pensar. Em outras palavras, eles têm uma fonte de motivação ou energia espiritual que os compele a agir de forma mais positiva, fora de seus próprios interesses. A fim de maximizar nossa energia espiritual, precisamos encontrar um meio de equilibrar nosso propósito para além de nosso interesse pessoal com nossos próprios objetivos e desejos. Para viver em pleno compromisso, você deve encontrar um propósito positivo e intrinsecamente motivador. A busca por significado está entre os temas mais poderosos em todas as culturas do mundo. Mas o que define um bom propósito? O propósito serve como uma fonte poderosa e duradoura de energia, desde que seu foco seja positivo. Um propósito alimentado pelo sentimento de ameaça limita nossas escolhas por ação. Por exemplo, imagine-se sentado em um barco com um vazamento. Seu objetivo, é claro, é impedir que o barco afunde, mas se você está focado apenas em resgatar a água, não há como navegar até a costa. No entanto, se mudarmos o nosso propósito e ao invés de nos sentir ameaçados, começarmos a nos sentir desafiados, seremos capazes de fixar nossos olhares em algo que valha mais a pena. Nosso propósito tem que ser intrinsecamente motivador. Precisamos querer fazer algo porque a atividade em si é divertida ou satisfatória para nós. De fato, recompensas externas como dinheiro e fama podem realmente minar nossa motivação. Isso foi exemplificado em um estudo em que as crianças foram observadas enquanto brincavam como uma maneira de avaliar o que elas mais gostavam de fazer. Surpreendentemente, quando eram recompensados a cada vez que se engajavam em sua atividade preferida, seu interesse por essa atividade subitamente e rapidamente diminuía. Nosso senso de propósito deve estar enraizado em algo além do mero interesse próprio. O desafio, no entanto, é encontrar uma maneira de expressar nossos valores mais profundos durante o dia normal de trabalho. Muitas vezes podemos inserir nossos valores nas pequenas escolhas que fazemos, como nos comunicar com colegas de trabalho ou liderar nossos subordinados. Por exemplo, se você valoriza respeitar os outros, evite que seus colegas de trabalho se sintam desvalidos fazendo coisas como reagendar reuniões pessoais no último minuto. Ao fazer isso, você mantém suas ações calibradas de acordo com seus valores e aproxima um passo no caminho para o envolvimento total. Temos que nos conectar com nossos valores mais profundos para alimentar a energia que dá propósito às nossas vidas. Valores reais funcionam como uma fonte de significado em nossa vida, que não pode ser tirada de nós, independente de alguém nos desafiar. Eles fornecem a estrutura de como gostaríamos de nos comportar. Se você quiser descobrir quais são seus valores pessoais, pergunte a si mesmo o que é mais importante para você. Para dar um exemplo, um dos clientes dos autores identificou os seguintes valores: família, respeito e bondade para com os outros, excelência, integridade e saúde. Outra estratégia é refletir sobre alguém que você respeita profundamente e se perguntar: quais são as qualidades que você mais admira nessa pessoa? Esses podem ser seus valores. Nossos valores devem, em última instância, servir como diretrizes para cada ação que tomamos. Quando nossos valores não guiam nossas escolhas, eles não têm sentido. Se um dos seus valores é honestidade, mas você trair seu parceiro, você deve honrar seu valor dizendo a ele sobre seu caso ou seus sentimentos. Caso contrário, você não pode realmente dizer que é guiado pela honestidade. Portanto, você deve procurar alcançar o alinhamento espiritual, ou seja, o ponto em que seus valores são evidentes em todos os aspectos de sua vida. Uma maneira de atingir esse objetivo é nos lembrando de nossos valores todos os dias, formulando-os como uma declaração de visão que nos diz como investir nossa energia. Aqui está um exemplo de uma declaração de visão fornecida pelos autores. Eu luto com paixão pelo que acredito, mas permaneço aberto para aprender e crescer. No trabalho, tenho o compromisso de ajudar as pessoas a crescerem, se aprofundarem e se comportarem de maneira mais eficaz no mundo. Ao criar uma declaração de visão, você tem uma maneira clara de saber se suas ações são congruentes com seus valores
e, portanto, pode gerenciar melhor sua energia espiritual. Enfrentar a verdade e aceitar nossas limitações aumenta a energia positiva. Embora seja verdade que precisamos de energia positiva no caminho para o engajamento total, não devemos negar ou reprimir nossos sentimentos negativos. Em vez disso, devemos nos esforçar para administrá-los conscientemente. Muitos de nós tendem a evitar a verdade a fim de nos proteger da dor das emoções negativas. A longo prazo, no entanto, isso pode realmente diminuir nossos níveis de energia. Se recebemos feedback negativo sobre o trabalho que fazemos, muitos de nós preferem ignorar ou rejeitar essas críticas em vez de realmente analisá-las e permitir que nos ajudem a melhorar. De fato, evitar a verdade dessa maneira consome muita energia. Embora ignorar as críticas proteja sua autoestima a curto prazo, a longo prazo você estará fadado a repetir os mesmos erros e, portanto, terá que enfrentar críticas toda vez que enviar seu trabalho. Então, sempre que você se forçar a ignorar as críticas, desperdiçará sua preciosa energia. Por outro lado, ser honesto consigo e aberto a melhorias nos ajuda a construir energia positiva. Muitas vezes isso é difícil porque as pessoas acreditam que a maneira como enxergam uma situação é a verdade absoluta, evitando assim aceitar críticas. Em vez disso, devemos aceitar que nosso ponto de vista é apenas um entre muitos e pode não ser necessariamente o melhor. Adotar essa abordagem nos permite aprender com os outros e melhorar a nós mesmos. Ser honesto consigo mesmo também significa aceitar a autocrítica. Pergunte-se o quanto seu comportamento se correlaciona com seus valores e com a consistência em que você coloca suas prioridades, e não tenha medo de dar respostas honestas. Se você identificar uma barreira de desempenho, como um mau equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, ou uma má atitude em relação ao seu trabalho, admita-a para que possa descobrir como superá-la. Os rituais são ferramentas poderosas para gerenciar com eficácia a capacidade de energia. As pessoas costumam considerar rituais como relíquias de um tempo perdido. Certamente não é algo relevante para a nossa vida moderna, flexível e em constante mudança, mas os rituais são comportamentos positivos, conscientemente adquiridos, que desempenhamos sem pensar, economizando energia e tempo. Na verdade, a maioria das nossas ações é motivada por rituais, ajudando-nos a desempenhar com mais eficiência. Segundo a pesquisa, apenas cerca de 5% de nosso comportamento é realizado conscientemente, o que significa que 95% de nossas ações ocorrem automaticamente, por hábito. Por mais que tentemos, não podemos nos disciplinar para sempre agir conscientemente. Os rituais, portanto, nos permitem equilibrar nosso gasto de energia e renovação. Eles nos permitem agir sem pensar, mesmo nas situações mais estressantes. Pense nisso como soldados se preparando para o combate. Os recrutas constroem rituais em todos os aspectos de suas vidas, desde o que comem até como pensar e agir sob pressão. Este código de conduta permite que eles tomem a decisão correta automaticamente, mesmo em situações de risco de vida. Mas os rituais não apenas conservam energia. Rituais positivos nos ajudam a viver de acordo com nossos valores e a realizar nosso melhor. Mas como podemos formar esses rituais? Uma maneira é usar uma técnica chamada de preparação. Toda vez que você for tentado por algo ruim, faça algo bom. Por exemplo, se você está tentando parar de comer doces, toda vez que sentir a tentação de comer um pedaço de bolo, diga a si mesmo: sempre que me sentir tentado pela sobremesa, vou comer um pouco de fruta. Você formará o hábito de comer frutas e não sobremesas, o que é muito mais eficiente do que conscientemente forçar-se a ficar fora da cozinha toda vez que enfrentar a tentação. Além disso, os rituais devem nos impulsionar cuidadosamente para além de nossas zonas de conforto. Comece construindo rituais mais leves, concentrando-se em uma mudança de estilo de vida de cada vez, e então aproveite essa melhoria com novos rituais. Eventualmente, você incorporará todos os seus valores em sua vida diária. Para se envolver totalmente em tudo o que você faz e realizar no seu pico absoluto, você deve primeiro construir ativamente sua capacidade energética em todas as dimensões da vida, física, emocional, mental e espiritualmente, e administrar essa energia de maneira inteligente. Neste livro, você aprendeu que, para o alto desempenho, as pessoas precisam estar fisicamente energizadas, emocionalmente conectadas, mentalmente concentradas e espiritualmente alinhadas com um objetivo maior do que os interesses pessoais imediatos.
Para isso, é preciso agir em 3 etapas, denominadas de propósito, verdade, ação. Na primeira etapa, o objetivo é definir os propósitos, trazendo à tona os valores mais importantes de sua vida. Na segunda etapa, é preciso encarar a realidade, coletando dados confiáveis acerca de si mesmo. Finalmente, a terceira etapa é agir para eliminar a distância que separa o que somos daquilo que queremos ser.